Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui terminando de organizar as coisas para a gente dar sequência aí na nossa playlist. Ontem tivemos o Natal, portanto a gente está caminhando aí pro finalzinho do ano, né? Daqui a pouquinho teremos pelo menos na atividade física, né? No mundo do corpo físico, teremos aí uma nova etapa iniciando, né? Um novo ano calendário que de fato, se a gente for pensar, não serve para nada, né? Apenas para a gente ter uma noção do que é o tempo. Mas hoje em dia eu acho que muita gente já discute essa contagem do tempo, não é verdade? Será que o passado e o futuro existem? Tem muita teoria maluca aí discutindo isso, né? Mas enfim, esse não é o mote do vídeo, nem a intenção desse vídeo aqui. A intenção desse vídeo é apenas a gente fazer as nossas preces, né? Muito humildemente. Como vocês sabem, Giló, ele chega na hora da prece e ele fica impossível. Eu começo a falar, ele vem aqui, ele quer destruir tudo, simplesmente. Olha pra lá, Giló, deixa de ser tímido. Olha lá, Giló. Giló, ó. Olha lá. Para de fazer bagunça. Vai lá brincar com o amarelo, vai. Vai lá, meu amor, vai brincar lá com o amarelo, vai. Enfim. Isso aí é Giló Neneu. Carinha, ele fica andando em cima do teclado, ele bagunça a configuração, ele faz, vocês não têm noção. Bom, na nossa prece aqui, que é uma proposição espírita, né? A gente usa os 3 livros que vocês já conhecem, né? Que é, entre eles, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa edição aqui. Vocês estão entendendo, né? Vocês viram que não é exagero o que eu digo. Ele vai ficar tentando tirar a minha paciência de qualquer jeito. Mas a gente tem que tolerar o bichinho que ele não sabe o que ele está fazendo. Aí, ó, Reflexões de Jacó, que é esse livro da Irene Pacheco Machado, né? E a gente usa também, né? E a gente usa também esse outro livro aqui, que é o livro do Sri Prembaba, Flor do Dia, que a gente usa normalmente para a gente fazer umas reflexões a respeito das leituras, né, que a gente vai usar aqui. Tá bom, meu amor, fica lá quietinho, vai. Deita aqui no colo, ó. Fica aqui em paz. Bom, como a gente sempre faz, a gente sempre faz um exercício de respiração cujo objetivo é dilatar nossa aura, né, a fim de que fique mais fácil a gente receber a intuição dos nossos bons amigos espirituais. E essa nossa respiração, ela acontece sempre em 3 etapas. Sempre em 3 etapas, sendo 2 de inspiração e uma de expiração. Né? Então, eu faço desse jeito porque eu acho que elas são bem eficientes assim. Geralmente quando eu estou movimentando energia também, eu também faço isso. Mas antes de comunicar com vocês, hoje eu comecei a fazer um exercício simples, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu estou estudando um pouquinho de clarividência, então eu tenho feito um exercício que é uma técnica, na verdade, de visualização. Estimula o chakra frontal e ajuda a gente a desenvolver a mediunidade de visão, audição, né, e intuição de um modo geral, né? A genoglossia também, mas nesse caso não exatamente, né? Mas enfim, desenvolver o chakra frontal. E aí o exercício basicamente é o que? Eu estou usando essa lanterna de bicicleta aqui, ó, que ela pisca vermelho, ó. Aí para vocês pode não estar aparecendo, mas esses 2 LEDs são vermelhos, tá? Que a câmera faz o filtro dela. Então o que eu faço? Eu deixo nessa função aqui, ó,
coloco a minha mão, né? Deixa eu colocar um jeito aqui que vocês... Aí, ó, coloco a minha mão. Porque na verdade isso aqui é um estrobo, né? Então eu fico... A técnica se resume basicamente colocar um estrobo vermelho na mão. E por que vermelho? Porque o vermelho é o comprimento de onda mais curto que tem. E por conta disso ele queima menos ectoplasma. Então o exercício basicamente é o que? Colocar a mão, né? Você coloca um ponto preto na parede a uns 3 metros de distância da sua mão. E aí você coloca essa luz vermelha atrás da sua cabeça e fica projetando essa luz vermelha na tua mão. E olha para o ponto preto entre seus dedos que está lá na parede. Quando você faz isso, pelo menos é o que a técnica diz, em pouco tempo você vai começar a desenvolver a visão mediúnica. E aí obviamente você vai começar a enxergar as energias em volta da sua mão. Essa é uma técnica que, se desenvolvida, pode ajudar a gente a começar a enxergar outras frequências e quem sabe até outras consciências, né? Enfim, depois, se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo que eu explico melhor como que funciona essa técnica. Então, essa técnica é do Rodrigo Medeiros, um grande pesquisador brasileiro a respeito desse assunto, tá? Que é a visão paranormal, vamos chamar assim. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som. O Giló está simplesmente impossível. Ele é pouca ideia. Ele simplesmente quer destruir tudo. É pouca ideia. Tá bom? Então vamos lá para nossa respiração. Como é que ela faz? É assim, ó. Segura. E solta. A gente vai fazer isso por 8 minutos exatamente, tá bom? Começando agora, eu vou marcando e aviso vocês.
Se eu contar, vocês não acreditam. Ele está querendo arrancar o emblema da minha camisa nova. Para com isso. É impressionante, gente. É impressionante. Eu só começo a hora da prece, ele começa com essas coisas. E o que a gente vai fazendo? Continuem respirando. A gente procura, na medida que expira, imaginar uma fumaça branca saindo do nosso corpo. Isso ajuda muito a gente exteriorizar as nossas energias, né? Ou seja, ajuda a gente sutilizar. Mais 3 minutos. Para, meu.
Bom, então a partir de agora a gente já pode começar a evocar os nossos bons amigos, a fim de que eles colaborem conosco nesse momento de prece, tá certo? Vamos lá? Então a partir de agora nós evocamos os nossos bons amigos espirituais. Hoje começando mais uma sequência de vídeos, né? A partir do Natal, data convencionada, né? Na qual a gente comemora o nascimento de Jesus, que de certa maneira nos ajuda então a entender a importância de Deus e da missão de Jesus como orientador da nossa civilização aqui na Terra. Pedimos aos bons amigos que nos ajudem sempre, orientando os nossos pensamentos e permitindo que as nossas vibrações sejam as melhores possíveis para outras consciências que não as nossas. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nos ajudem a escolher boas leituras para o dia de hoje e que também possamos interpretá-las adequadamente para que possamos tirar o melhor proveito possível, criando uma egrégora positiva e revitalizadora para os irmãos que nos acompanham e que escolheram estar em prece a partir desse momento. Dessa maneira, pedimos humildemente a proteção dos bons espíritos e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Conhece-se a árvore pelos frutos. Isso está no capítulo 21, capítulo que trata haverá falsos cristos e falsos profetas. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca que fala aquilo que o coração está cheio. Isso está escrito no livro de Lucas, né? Capítulo 6, versículo 43 a 45. Outra leitura. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso pode-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é mau produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim.
Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acreditais, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de vos enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Mateus 24, versículo 4 e 5. Também em Mateus 11 a 13, 23 e 24. E Marcos capítulo 13, versículos 5 e 6 e 21 e 22. E aqui eu vou ler mais um pouquinho, só porque vem um segundo texto que eu acho que vai colaborar com esse, que é bem curtinho. Vamos lá. A missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira de que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo, disse de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode então ser profeta sem fazer profecias. Se essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus, eis porque, quando foi levado perante o sumo sacerdote Ceifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhes cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza e dize, ou melhor, é uma afirmação: Cristo profetiza e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Eu vou só colocar um ponto aqui a respeito dessa leitura do profeta, porque no sentido de o profeta é aquele que traz uma nova verdade, um novo conhecimento, uma nova... A gente também pode pensar que, por exemplo, professores, que cientistas também, de certa maneira, têm as suas profecias. Eles trazem verdades, eles iluminam a vida de muitas pessoas também, no sentido de que, trazendo o conhecimento, obviamente, eles favorecem e facilitam a vida daquelas pessoas que até então não tinham aquele conhecimento. E por que eu estou falando isso daqui? Porque normalmente a gente tem a tendência, né, de esperar por milagres, né, milagres que aconteçam o tempo inteiro em nossas vidas. Mas não os milagres que normalmente acontecem nas nossas vidas. A gente espera milagres que são quase coisas improváveis de se acontecer, entendeu? É esses os milagres que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Milagre da fortuna. O milagre de, por exemplo, de uma cura. Por exemplo, a pessoa está com câncer avançadíssimo e ela espera por um milagre, né? Quer dizer que ela espera que a recuperação venha, e não há problema nenhum nisso, e isso de fato pode até acontecer. Mas o fato é que às vezes a nossa visão de todo ela é um pouco limitada. Então a gente pode pensar que, por exemplo, ganhar fortuna é uma boa coisa, depende muito. Recuperar-se também de uma doença gravíssima, será que é a melhor coisa que pode acontecer? É lógico que se a gente tivesse uma consciência muito mais abrangente a ponto de compreender os verdadeiros meandros da criação, e a gente pudesse obviamente entender que a vida não termina,
né? A gente ter plena ciência e conhecimento e atitude de que a vida não termina, talvez as nossas percepções a respeito do mundo e dos futuros e dos destinos talvez mudasse demais. Até mesmo as nossas crenças em relação a como é que a gente veria a nossa passagem por aqui. E isso está diretamente relacionado com essa questão da profecia. Porque às vezes o que o profeta traz, e às vezes o falso profeta traz, que é o que trata da leitura anterior, é justamente essa questão de nos salvar de alguma coisa que a nossa visão deformada, entende? Acredita que nós precisamos ser salvos. Entende? É claro que se a gente puder ficar a maior parte do tempo aqui, né, bebendo e gozando aqui no corpo físico, maravilha, ótimo, que bom. Mas será que isso é efetivo, ou seja, é interessante, é funcional para o desenvolvimento da consciência? Entende? Outro dia eu vou colocar um outro exemplo para que vocês entendam. Imagina que você estivesse em algum lugar lá no período intermissivo, né, que é o período entre vidas, vamos dizer assim. E você está lá num determinado lugar e você fala assim, beleza, eu vou lá para a Terra porque eu preciso viver essa experiência. Aí você faz alguns planejamentos que poderiam te ajudar a se desenvolver. E aí você vem para essa Terra, reencarna num lugar que é um desafio extremamente doloroso e grande. Você acontecem N coisas das quais você achava que era capaz de suportar, não consegue e sucumbe. E aí esse teu caminho desvia demais. Vou dar um exemplo. Você falou assim, eu sei lá, tô numa vibração tal que seria bom que eu vivesse essa experiência, vou nascer naquela comunidade, numa situação bem crítica, monetariamente, economicamente falando, onde eu vou estar exposto a um monte de riscos sociais, e mesmo assim eu vou lá cumprir uma função importante. E aí por A mais B, chega numa hora H, você acaba se desvirtuando, e você acaba de repente entrando para o mundo do crime, ou enfim, e você começa a detonar, a atrapalhar demais a vida das pessoas, seja por qualquer motivo. Seja porque você começa a vender drogas que fazem muito mal, ou então que você começa a ter que executar pessoas, um exemplo. E aí alguém lá de cima fala, bicho, o rapaz foi pra lá, ele se enrolou de um jeito, tá se enrolando de um jeito, cada vez mais ele tá se enrolando, cara. Não, que furada que foi essa reencarnação pra ele, né? Todo o grupo karma dele tá num nível já quase de vamos dizer assim, de mudança de estado, e o cara agora atrasando o rolê porque ele está se enrolando cada vez mais, pegou uma prova muito mais difícil do que ele dava conta e tal. E aí por conta disso acho melhor que a gente tire ele de lá quanto antes, porque senão ele vai se enrolar demais e vai atrasar todo um projeto. E aí alguém lá de cima, né, coloca ele numa situação de risco tal, de repente, onde ele fica mais exposto, e com isso ele pode vir a desencarnar. Ou seja, do nosso ponto de vista, fala assim, isso é uma desgraça. Nossa, que desgraça que aconteceu, né? Foi terrível, uma violência sem fim, o cara morreu, enfim. Mas por outro lado, olhando de um escopo muito mais abrangente, de repente isso foi a melhor coisa a acontecer, né? Isso foi a melhor coisa a acontecer porque não atrasou, ou não, como é que fala, não deu as condições para que essa consciência se imbricasse, né, se enroscasse muito mais nas teias do karma, né?
eu falo para vocês porque recorrentemente eu penso nisso, né? Eu falo, nossa, será que eu tô caminhando no caminho certo? Será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que eu não tô desviando demais do que eu me programei para vir fazer? Né? Então, porque eu tô dando um exemplo extremo, obviamente, esse que eu acabei de dar, mas existem zilhões de exemplos onde simplesmente, mas se não tem função nenhuma você está aqui, não tem porque você está aqui, entende? Ainda que você não saiba o que você está fazendo aqui, e aí ainda coloca quem disse que você precisa saber, mas enfim, ainda que você não saiba o que você está fazendo aqui, talvez você esteja cumprindo uma função importante na vida de alguém, de algum jeito, enfim. E aí o assunto tá abrindo, né? Eu não sei se os exemplos que eu dei para vocês são maravilhosamente bons, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente de fato a gente deve confiar na providência divina e saber que tudo segue o seu caminho natural na vida e que a gente deve ser grato o tempo inteiro pelas oportunidades que nós temos todos os dias, porque de fato a gente às vezes quer saber demais coisas que não nos interessam e coisas de fato que não vão servir para não vão nos ajudar a nos desenvolvermos ou seguirmos o nosso caminho aqui na Terra. Eu acredito verdadeiramente que o motivo de nós estarmos aqui é sermos felizes. Essa coisa da culpa que eles tentam imputar, que a religião tenta imputar em nós, não é uma coisa legal. Isso de fato atrapalha muito as tuas experiências conscienciais, né? Porque eu estou dizendo isso que às vezes a pessoa morre de vontade de fazer uma coisa que não é muito legal segundo o que a crença religiosa dela diz. Mas como é que ela vai desenvolver aquela coisa se ela não experimenta aquilo? Entende? Então ela represa aquilo, reprime aquele sentimento, aquela situação, e aí o que acontece? Ela simplesmente vai ter que em uma outra situação passar por aquilo, né? Porque ela vai obviamente precisar vivenciar aquela emoção, aquela sensação ou aquele sentimento para que de fato ela possa trabalhar esses conhecimentos, esses sentimentos, enfim, e lapidar isso, né? Porque faz parte do desenvolvimento da consciência. E o que isso tem a ver com um milagre em si? Às vezes a gente está sufocado por uma situação e a gente espera que isso seja revertido. Muito das vezes em função das nossas crenças pessoais, né? Então a gente acha que não, tem que acontecer um milagre porque eu quero que seja assim, entende? Porque eu espero que seja assim. Mas às vezes, e na maioria das vezes, a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que de fato tem que acontecer. E se a gente confiasse um pouco mais na providência divina, a gente simplesmente se condicionaria a agradecer, agradecer, agradecer. Por quê? Porque na maioria das vezes quanto mais a gente agradece, mais a gente entra nessa vibração do amor, nessa vibração da positividade, da prosperidade. E com isso, obviamente, a nossa vida tende a melhorar naturalmente, porque a gente começa a nadar, a mergulhar numa outra frequência. Frequência do amor, da prosperidade, da abundância, é por aí que a coisa vai. Ou seja, a natureza, ela é assim, ela só te dá mais daquilo que te afeta. Essa é uma lei da natureza. Então assim, se você é uma pessoa preocupada, não sei o que lá, você sempre vai receber outras coisas para te deixar preocupado e biriri, biriró, porque é nisso que você está vibrando, é nisso que você precisa depurar.
Se você é uma pessoa que vive reclamando falta de dinheiro, não sei o que lá, beleza. A vida vai te dar mais situações para você continuar reclamando da falta de dinheiro e biriri bororó. Se você é uma pessoa que, sei lá, vive reclamando do filho, porque não sei o que, não sei o que, pode ficar tranquilo, que a vida vai te dar situações para você continuar reclamando do seu filho. Porque na verdade cada coisa que a gente não compreende, a vida manda mais daquilo para nós. Entende? E com a abundância, com a prosperidade é a mesma coisa. Se você, mesmo não entendendo o que é abundância, mesmo não entendendo o que é prosperidade, se você o tempo inteiro está agradecendo e sendo feliz com o que tem verdadeiramente, naturalmente você entra numa outra frequência, que é a frequência da abundância, da prosperidade, e naturalmente você vai começar a ter situações para você continuar agradecendo mais, louvando mais, enfim. Essa é a regra da coisa. E aí o milagre em si, ele deixa de ter função na sua vida. A gente não precisa de milagres. Os milagres acontecem o tempo inteiro porque a natureza sabe, ela é pródiga, ela providencia milagres o tempo inteiro. Entende? Então, se a gente olhar por esse lado, obviamente a gente não vai precisar de profeta nenhum, tá certo? E que reflexão. Bom, gente, a partir disso a gente pode fazer a nossa prece então. E eu gostaria que nós pedíssemos ainda pelos espíritos desencarnados, tá? A fim de que os espíritos que estejam necessitados de energias, que eles possam receber essas energias dessas vibrações. Haja visto que o Natal ainda foi ontem, e nós estamos ainda nessa energia de perda familiar, de muito forte ainda, tá certo? Então vamos fazer uma prece aí para esses nossos irmãos, tá certo? Bons amigos, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, ajudem a encaminhar essas vibrações aos nossos irmãos desencarnados, a fim de que eles possam compreender que a assistência maravilhosa e milagrosa está a caminho e que poderá acessá-los a qualquer momento, bastando que eles peçam do fundo do coração e humildemente essa tal assistência. Que nós possamos doar essas energias com o melhor propósito e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Irmãzinha, dá-me as tuas mãos e vamos pelos prados do amor. Lá a moeda corrente se chama respeito a Deus e ao próximo. Isso talvez seja uma leitura bem interessante para a gente compreender também, né?
porque ela vem de encontro a isso, né? Que nós devemos também fazer a nossa parte o tempo inteiro. E quando a gente faz a nossa parte no sentido de corroborar, né, ou colaborar com Deus, no sentido de produzir melhores vibrações, de procurar o que é melhor para nós, né? Quando a gente faz isso, naturalmente, a gente está colaborando com a vibração positiva de um modo geral, do mundo, do universo, da nossa dimensão, né? E aí, obviamente, de um modo geral, as frequências vão subindo, né? Vão melhorando as energias. E, obviamente, quando isso acontece, o acesso dos irmãos mais evoluídos também fica facilitado. E aí, obviamente, eles trarão informações que vão naturalmente modificar a nossa sociedade. Então, assim, a cada ano que passa, a cada dia que passa, a humanidade vai melhorando as suas intenções, as suas vibrações, quer você queira, quer você não queira, isso vai acontecendo. As novas gerações vão entrando no nosso planeta, os velhos pensamentos e ideias vão saindo do nosso planeta, né? E aí, com isso, a gente vai tendo acesso cada vez mais a mais informação. Informação de qualidade, e isso vai fazendo novas vibrações, vibrações positivas que ajudam a gente a se desenvolver, tá certo? Então é importante que a gente dê as mãos e corra atrás do que é bom para o nosso país, para a nossa família, para a nossa casa e por aí vai, tá bom? E também a partir disso vamos então pedir que os bons amigos nos ajudem com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, permitindo que a gente possa compreender as necessidades dos nossos desafios, que a gente não fique dependente de grandes milagres na nossa vida, porque melhorando a nossa vibração, naturalmente nós vamos atrair esses pequenos milagres que vão moldando a nossa vida e a nossa existência em verdadeiros prados floridos, em verdadeiras regiões de boas vibrações, de bons acontecimentos. Por isso nós pedimos aos bons amigos espirituais que nos ajudem, ampliando a nossa visão e a nossa percepção do futuro, da nossa vida, das coisas boas que nos acometem todos os dias, para que todos os dias nós também possamos ser gratos por isso. E felizes, cada vez mais positivamente vibrantes, a gente possa atrair coisas boas, vibrar coisas boas e especialmente levar coisas boas para o mundo, para as pessoas que cercam na nossa existência, e dessa forma que nós atraiamos boas energias e boas vibrações cada vez mais. Que assim seja. Pedimos então aos bons amigos que nos ajudem, amparando-nos, permitindo que nós enxerguemos o que é melhor e nos ajudem a ter força moral, espiritual, inteligência para conquistarmos aquilo que precisamos para o nosso desenvolvimento consciencial. Sendo assim, nos pedimos humildemente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Uma última leiturinha aqui, ó, para nos inspirar.
Revelações da alma. Ninguém quer sentir dor, mas às vezes é necessário abrir mão dos anestésicos e amortecedores para poder encará-la. É preciso ter coragem de lidar com as frustrações daquilo com que, por alguma razão, você evita entrar em contato. Quando uma repetição negativa se torna insistente na sua vida, não quer dizer que ela quer te ensinar algo que você se recusa a aprender. Nesse momento, pare e pergunte: o que você quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Assim, aos poucos, você vai dando passos para as revelações da sua alma. Né? Que é muito... Olha só como faz todo sentido, né? Às vezes a gente precisa encarar mesmo a nossa vida, como que a gente vai dirigir a nossa vida, como que a gente enfrenta a nossa vida, porque é preciso que a gente faça a nossa parte, como eu já disse na leitura anterior. É preciso que a gente esteja em processo de construção, que a gente esteja em processo de construção interminável, né? Então, assim, a gente não pode querer o tempo inteiro que alguém venha e tire das nossas vidas ou da nossa situação um problema. É lógico que é muito bom. É lógico que se você está com uma ferida exposta, é legal, né, que apareça um anestésico qualquer e caia ali. É lógico que é, mas o tempo inteiro, quando isso acontece o tempo inteiro, isso tolhe a gente de se desenvolver. Então a gente precisa, né, ter um certo risco controlado. Saber que é o seguinte: não, olha, tem coisa que eu não dou conta de resolver, mas isso aqui eu consigo resolver e eu vou resolver. Então, por exemplo, de um problema com 10 itens, se eu consigo resolver um ou dois, opa, tá legal. Eu não consegui resolver 10, mas consegui resolver 2. Então, assim, numa próxima vez, um pouco mais de experiência, talvez eu consiga resolver 3, né, desses mesmos 10. E é assim que a gente se desenvolve, né? E não ficar desesperado esperando que alguém venha, né, e coloque o lenitivo ali, ou seja, que alguém venha e resolva para nós, né? E aliás, esse é o primeiro passo para a gente se enrolar, né? Que é quando a gente tá bem desesperado, você abre a sua boca, parece um maluco querendo te ajudar, e aí é que ele te ferra, né? Por quê? Porque você deu todas as brechas possíveis, né, para que essa pessoa abusadora apareça e tome conta da sua vida, né, e te lasque de vez, né? Por quê? Porque você, por algum motivo, preferiu, escolheu, né, queria de algum jeito esse milagre no sentido ruim, né, da palavra. Tá certo? Então reflitamos sobre isso. Espero que tenha sido importante para você e bom. Que nós tenhamos uma boa semana e que a gente possa se ver em breve aí. Tá bom? E mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.